Olá pessoal, eu me chamo Márcio Guedes, faço parte do Grupo Vanucci e estamos aqui hoje para mais uma vez reafirmar o compromisso do Grupo Vanucci de trazer informação para vocês. Hoje nós vamos abordar o tema pino da manga de eixo. Nós vamos falar um pouco sobre esse produto aqui, que é um produto fabricado pelo Grupo Vanucci, que tem grande importância em todo o conjunto e todo o sistema da manga de eixo, onde no tocante ao tema embuchamento da manga de eixo. Qual a função principal desse pino aqui, que também por muitos conhecido como pino mestre? A função principal do pino da manga de eixo é de fazer a ligação da viga do caminhão com a manga de eixo. Vocês podem observar aqui na ilustração, fica um pouco mais fácil o entendimento sobre o funcionamento e a importância desse produto, né? Esse é um produto que é fabricado pelo Grupo Vanucci e tem um alto controle de qualidade, uma certificação na origem. E de que forma podemos garantir para vocês? O fornecedor dessa matéria-prima, hoje mundialmente conhecido como o principal fornecedor de matéria-prima para grandes empresas, ArcelorMittal, nos garante, através de certificações, que o produto atende às especificações e às necessidades de uso para este produto. O pino da manga de eixo, como vocês podem observar aqui, ele tem diversas aplicações, diversos modelos para cada tipo de caminhão. Nós contamos com uma gama grande de diversidade de produtos que atende a todas as montadoras. Vocês podem observar aqui que nós temos um pino que tem uma conicidade, que tem um rebaixo onde faz o apoio. Nós temos diversos tipos e tamanhos de pinos paralelos, sem a presença de corte para fixação com a chaveta. Nós temos pinos paralelos que já tem o corte da chaveta. Vocês podem observar aqui que esse corte ele serve para fazer exatamente o travamento do pino na viga do caminhão. Ou seja, o pino ele é aplicado, a chaveta posiciona nesse corte aqui, numa fresa, no fresado que tem no pino. Então o pino ele fica fixo na viga do caminhão. O Grupo Vanucci dispõe de inúmeros modelos, bem como todos os modelos e medidas que o mercado necessita e exige. Ou seja, para diversos modelos e todas as medidas que o mercado hoje exige e necessita para reposição e manutenção do seu veículo. Ou seja, o pino sobre medida dá uma longevidade para a viga do seu caminhão, proporcionando assim um investimento e um custo menor. O pino da manga de eixo, ele te traz uma economia porque o custo da viga do caminhão ele é infinitamente maior do que o pino da manga de eixo. Os pinos do Grupo Vanucci, todos eles, sem exceção, vão conter aqui uma gravação. Vocês podem observar aqui na imagem, todo o produto do Grupo Vanucci tem uma marcação de rastreabilidade, aonde nos permite fazer uma análise, no caso de uma solicitação de garantia, que eu possa fazer uma análise de origem dessa matéria-prima e assegurar que o produto está sendo fabricado dentro das especificações e necessidades de aplicação desse produto. Isso aqui nos diferencia do mercado e garante uma qualidade sempre igual. Isso é um produto de altíssimo teor de segurança e que a gente não está aqui para brincadeira. Nosso produto realmente segue rigorosos controles de qualidade. Além da certificação de origem do material, nós temos também um controle rigoroso no tratamento que é dado para esse pino.
ele passa por um processo de tratamento térmico que adiciona uma camada de dureza a esse pino, que dá a maior longevidade para o pino. O que a gente acompanha no mercado é que a camada de dureza adicionada à maioria dos fabricantes, ela é inferior ao exigido pela montadora. Então, gerando assim um desgaste prematuro. Todo esse controle que a Vanucci traz para você assegura a durabilidade e a segurança do seu veículo. Esse tema, segurança, é de um grau de importância para o Grupo Vanucci. Além do tratamento térmico que nós fazemos, nós temos também o cromo, que é um outro processo que também adiciona uma camada de dureza e que dá uma vida útil ainda maior. Esse processo, ele, além de trazer uma dureza maior ao produto, ele diminui o arraste nos pontos de ligação da manga de eixo. Ou seja, você vai ter, além de uma dureza maior, você tem um desgaste menor dos pontos de apoio, ou seja, da bucha da manga de eixo. Isso se reverte em economia para você. O Grupo Vanucci está preocupado em te proporcionar segurança e economia. Este pino, ele tem um custo em relação ao pino convencional um pouco elevado, mas ele te assegura uma vida útil maior, trazendo para você uma economia. É o tal do custo-benefício, meus amigos. O Grupo Vanucci está pensando no seu bolso, então pense nisso. Quando você for comprar, exija do seu vendedor. Pino cromo tem um custo elevado, mas te proporciona uma qualidade superior e uma vida útil maior. Os produtos do Grupo Vanucci, todos eles, sem exceção, seguem a escala de medida da montadora. Ou seja, o padrão original que a montadora fornece, que é o standard, nós seguimos rigorosamente o padrão de medida com mínimo de tolerância de folga e aí adicionamos a medida a cada 1/10, ou seja, para cada manutenção e abertura do eixo do caminhão, o pino é adicionado 1/10 na medida. Ou seja, nós temos hoje, para cada tipo de veículo, um modelo standard e, de acordo com a montadora, nós temos os pinos sobre medida, que vai possibilitar você fazer uma usinagem na sua viga e continuar usando a sua viga com um pino sobre medida. Pessoal, falamos um pouco sobre o pino. Eu acho que deu para ter uma visão um pouco abrangente sobre as funções. Por que o pino da manga de eixo é tão importante, né, pessoal? Agora vamos falar de uma coisinha simples, né? Como eu consigo identificar o pino? Quando eu olho no catálogo, como que eu devo pedir? Qual que é a numeração? Como que eu compro o pino da manga de eixo? Então, senhores, a numeração e os códigos utilizados pelo Grupo Vanucci seguem uma ordem bem simples. Ou seja, toda vez que você precisar de um pino com tratamento de dureza comum, sem o cromo, você vai digitar o código do produto, o P de pino, e após o P você vai colocar o barra e a medida que você deseja. Exemplificando, se eu preciso de um pino do Volkswagen, por exemplo, VA024P, e eu preciso de um pino com a medida 0,20, eu vou solicitar VA024P barra 0,20. Se eu preciso de um pino standard, VA024 barra standard.
A nomenclatura de medidas e códigos segue o mesmo padrão para todos os modelos e todas as montadoras. Tá, e como que eu consigo identificar um pino cromo? Para todo pino que você precisar, que você necessite com a camada de dureza cromo, você vai acrescentar ao código, depois do P de pino, a letra X. Então, se você precisa do mesmo pino do Volkswagen, porém você precisa dele com a camada de cromo, você vai adicionar o X, ou seja, VA024PX barra a medida que você precisa. VA024PX barra 010, por exemplo. Resumindo o assunto, VA024P, pino com dureza normal, barra a medida que você precisa. VA024PX, pino adicionado de tratamento com cromo duro. Esse eu acho que é um tema tranquilo para vocês entenderem. Não esquecendo que toda vez que for consultar, é necessário colocar barra à medida que você está pretendendo comprar. Se você fizer a consulta sem o barra medida, consulta, não. Se você me pergunta, Márcio, mas se eu colocar o VA024P e não colocar a medida, você vai encontrar o pino? Não. É obrigatório para que você consiga consultar que você coloque a medida. Ah, mas Márcio, tem um modelo de pino que não tem sobre medida. Aí não precisa. Então nós estamos falando de alguns modelos, por exemplo, o Scania, o Volvo, que não existe pino sobre medida. Esses modelos de caminhões usam um pino que não é possível fazer o alargamento da viga. Então, esse pino aqui, não existe a necessidade de você adicionar a medida, porque não existe pino sobre medida para esses veículos. Agora fica uma dica para vocês. O pino da manga de eixo, ele te gera uma economia quando ele está dentro das especificações, quando ele está num regime de trabalho original, quando ele não tem folga, quando ele tem a dureza correta, quando ele tem um tratamento e uma retífica ok, ele gera uma economia para você? Sim. Por quê? Todo o conjunto de eixo do caminhão é impactado uma vez que você tem uma folga no pino que liga a viga à manga de eixo. E o que isso pode ocasionar? Primeira coisa, o pneu do seu caminhão vai ter um desgaste prematuro, sim. O sistema de suspensão do seu veículo vai ser afetado? Sim. O terminal de direção do seu caminhão vai ser afetado? Sim. Portanto, o pino de manga de eixo é um item de suma importância e que é barato. Então, esse é um produto que te traz economia. Exijam do seu fornecedor o controle de qualidade, exijam que a matéria-prima tenha origem, exijam do seu fornecedor um produto que realmente te gere uma economia. O produto que o mercado oferece muitas vezes não vai te proporcionar esse custo menor, que a gente entende como custo-benefício. O embuchamento do Grupo Vanucci te proporciona tudo isso. Então, quando falar de embuchamento, quando falar de qualidade, embuchamento e pino, Grupo Vanucci.